que foi o pedido de recuperação judicial das Americanas. Saiu, hein? Anteciparam. As Americanas tinham até o final do mês para decidir se entrariam com o pedido de recuperação ou não. Só que aí foram fazer mais contas e o caixa, Joel, estava de um jeito que não ia chegar a semana que vem. Então, para 43 bi. 43 bilhões de reais em dívidas declaradas. A Justiça do Rio de Janeiro, portanto, recebeu agora há pouco o pedido da Americanas e aceitou. Começa o processo de recuperação judicial. E o que a gente tem que explicar aqui para o nosso ouvinte é, claro, o que isso significa para a gente? O que isso significa para a gente que é consumidor, para os trabalhadores que estão lá e para o mercado também, porque já é considerado um dos maiores, 5 maiores casos de falência que a gente tem aqui no Brasil. Um negócio impressionante, uma empresa que aparentemente, para a gente que estava de fora, né, parecia bastante sólida. E não está acontecendo isso, né? As lojas podem continuar abertas, tem que fechar. Imagina a pessoa que, sei lá, comprou uma TV. Tá esperando chegar a TV em casa daqui a 10 dias e tal, e de repente pinta uma notícia dessas. O que pode acontecer com essa pessoa, Ana, né? E a Americanas faz parte da nossa criação, né? Faz. Nós crescemos ouvindo falar dessa loja. Agora, isso que você abordou é interessante mesmo. A gente precisa trazer até essa discussão para cá, para tranquilizar as pessoas que fizeram as compras, aos funcionários, para a gente entender corretamente o que significa recuperação judicial, né? O que é colocado à frente de tudo numa recuperação judicial? Muitas empresas pedem recuperação judicial diariamente no Brasil. É meio que um período para que a empresa tenha a condição de respirar, para ela conseguir se reerguer e amparar os funcionários. Mas nós precisamos compreender corretamente como que é uma recuperação judicial dessa monta, porque estamos falando de quase 50 bilhões de reais, é dinheiro pra caramba. Aliás, o próprio governo federal, né, por meio da Advocacia Geral da União, Joel, está considerando entrar nesse processo também como parte de interesse, porque 1/3 da dívida das Americanas é com bancos e estatais. Empresas de fomento que fizeram financiamento para a empresa. Então, isso pode ser prejudicial para a nossa economia também. Vamos começar falando sobre isso, então. Ó. Tá aqui na linha um economista que conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes esses dias, viu, Joel? Você não estava aqui, mas eu tenho certeza que vai gostar muito do Rafael Figueiredo. Ele é economista, consultor da Eleven, para falar para a gente o que significa esse pedido de recuperação judicial que finalmente saiu, Rafael. Boa tarde. Oi, Rafael. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado por nos atender aqui. Tá tudo bem com você? Olá, tudo bem? Olá, Joel. Olá, Ana Paula. Prazer voltar aqui falar com vocês. Uma notícia não tão boa do aspecto de mercado, mas espero poder ajudá-los aí. O prazer é todo nosso. Você ouviu eu dizer, Rafael, queria que você corrigisse ou endossasse, quando eu coloquei que a recuperação judicial é uma forma da empresa tentar se reerguer. É um período que ela tem para respirar, para conseguir se reestruturar e, quem sabe, voltar ao mercado. Seria Exato. Mais ou menos isso? Exato, Joel. Veja, quando a empresa chega no ponto de entrar com um pedido de ação de recuperação judicial, significa que ela está completamente com dificuldades financeiras de arcar com as suas dívidas. Então, é exatamente ganhar tempo, é exatamente a melhor expressão para colocar isso. E na prática, como funciona isso? Todas as decisões sobre o que fazer com a companhia e como efetuar os pagamentos, de que forma essas cobranças de pagamentos serão feitas via bancos dos credores, ou seja, os direitos e deveres serão intermediados pela justiça, né? Existirá um juiz que ele vai olhar as duas partes e vai tentar sempre encontrar um melhor caminho, e durante esse melhor caminho ganha-se tempo. Ele encosta um pouco ele dá uma ordem de preferência para quem é mais devedor, né, que é o credor que está com maior prejuízo, claro, mas ao mesmo tempo ele também consegue dar fôlego de caixa para a companhia para que ela pague os seus funcionários, para que ela pague os seus alguns fornecedores e contas do seu dia a dia, da sua operação como um todo. Então agora tudo isso via em juízo mesmo e vamos em frente, até que ela encontre um caminho de caminhar e tomar as decisões por si, e aí termina a recuperação judicial e vida que segue para a companhia. É uma coordenação que acontece em um período para tentar fazer com que a empresa tenha a condição de seguir tocando a sua vida, porque é muito ruim, é muito triste quando você vê uma empresa, qualquer empresa,
por menor que seja, quebrar, fechar. Porque isso significa menos emprego, mais pessoas desamparadas. Então você tem que fazer de tudo para manter essas empresas de pé, principalmente uma empresa desse tamanho, né? Que além de apesar de estar devendo muito, emprega muita gente, né? Então esse período ele é um período em que os gestores têm como um alívio ali naquele momento para tentar se reestruturar e quem sabe criar uma outra alternativa, né? E durante esse período, é praxe, Rafael, que as empresas continuem trabalhando ou é obrigatório, faz parte do processo, por exemplo, que eles fechem as lojas, interrompam o atendimento por enquanto? Não, pelo contrário, Ana Paula. Esse período agora, que é difícil até você motivar, mas é muito importante que todo mundo trabalhe, todo mundo foque no seu dia a dia, porque quanto melhor forem os resultados das companhias, sobretudo as lojas físicas, isso é importante para que todos entendam. Existe no grupo americano, existe um grupo que é o do antigo B2W, Submarino, não sei se vocês vão lembrar, na época tinha um site Submarino, né, submarino.com, e tinha lá o americano, tem uma parte que é chamada de Omnichannel, que é o canal digital, né, onde você acopla os seus fornecedores, e aí sim, essa é a parte que está com um grande problema e que levou em cascata para o grupo como um todo, mas existe a parte das lojas físicas, que dá uma aula de gerência, de governança para este segmento específico, lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, empregando mais de 100 mil funcionários. Esse segmento, pelo fato dele estar no interior, não só nas grandes capitais, e fazer uma logística, né, de como entregar os produtos a partir, sendo a loja, sendo um verdadeiro centro de distribuição, esse modelo ele é muito ganhador. Nem mesmo a Amazon consegue fazer uma cópia desse modelo aqui no Brasil. Então, essa parte ela é vencedora, ela é lucrativa, ela dá dinheiro. Então, eu faço questão aqui de passar esses pequenos detalhes, porque para aqueles que são do grupo, né, e que, né, estão trabalhando e vão trabalhar amanhã, de alguma forma, quanto mais eles trabalharem melhor, gerarem resultados, não deixa de ser uma forma também de contribuir de maneira positiva para que quanto antes saia do pedido de recuperação judicial. Rafael, você acha que essa condição que a Americanas está vivendo hoje é uma condição reversível? Você acha que tem jeito, por exemplo, de resolver esse problema, conseguir sanar essa dívida com o tempo? Você acha que isso é possível ou não, como economista? Olha, tem que fazer bastante conta, tá? E são contas muito delicadas. Uma alternativa para a gente encontrar uma saída é uma recapitalização da empresa por parte dos acionistas de referências, né? Os grandes acionistas, eles vão lá e fazem um aporte bem grande, bem gigantesco, para fazer uma frente importante de caixa e redução da dívida, digamos, aquela mais de curto prazo. Isso não deixa de ser uma saída. A outra é que você já tem uma alternativa do desinvestimento. Aqui eu queria trazer, por exemplo, a Petrobras, como a gente viu na época de Lava Jato, na época do alto endividamento, lá atrás, por uma outra situação que não é essa que a gente está vivendo, mas ela de um novo plano de negócio para se reerguer, como ela hoje está maior do que ela estava lá atrás, ela teve que vender ativos. Então, por exemplo, Natural da Terra, o Horti Sabor, que são muito conhecidos na região do Sudeste, principalmente aqui em São Paulo, que faz parte do grupo e são ativos extremamente valiosos, uma vez vendendo, ele também fazem parte dessa conta. Então, há uma alternativa, mas lembrando, né, o tamanho da dívida é muito maior do tamanho do grupo como um todo. Então, tem que ter um controle de prioridades, por isso que precisa ser em juízo, para que a gente encontre esse caminho de uma solução que, já adianto, é uma pergunta que todo mundo faz, né? Mas é rápido isso? Não, não é rápido, isso é um ciclo grande, eu imagino aí que é coisas de anos, como experiências anteriores que a gente já viu aqui de empresas listadas à bolsa que entraram em recuperação judicial. Agora, além desses ativos que podem ser vendidos, né, para o nosso ouvinte entender, a gente está falando de outras marcas que essa grande empresa às vezes tem. Você falou do Natural da Terra e tem outras marcas que podem ser vendidas. O caso do Submarino e de outras empresas é de acionistas grandes das Americanas que são também donos e acionistas dessas outras companhias. Isso pode respingar nessas outras empresas também? Absolutamente, em todas, tá, Ana Paula? Assim, na verdade, já respingou, tá? E aí, dentro desse conglomerado, você tem várias outras empresas, algumas que sozinha, né, elas dão lucro, elas operam bem,
tem um bom capital de giro, consegue operar bem, e o grande grupo, mesmo que é da parte digital, né, da omnicanalidade, né, que é um nome, parece que é complexo, mas é um nome que se dá simplesmente para você, através de um único meio, distribuir produtos em diversas formas. É mais ou menos na prática que funciona essa omnicanalidade. Então, essa parte que é a mais problemática mesmo e que acaba levando o grupo como um todo a ter que arcar com essa dívida de 43 bilhões de reais. E, ao mesmo tempo, como há outras grandes empresas atreladas, você faz com que esses outros grupos passem a priorizar o problema principal também. Porque senão essas outras empresas serão atacadas, serão atingidas, como você próprio disse. Exatamente. Porque se não tivesse nada a perder, pronto, acabou, fecha, põe uma tampa em cima disso, joga pá de cal e começa uma vida nova lá na frente. Mas não, como tem um interesse muito grande atrelado às americanas, dá para pensar em uma recuperação dela. Estou pensando da forma correta, Rafael? Sim, está pensando da forma correta e fazendo uma conta, e assim, fazendo já um disclaimer, né? É uma conta muito por alto, ela não é uma conta fechada, mas de acordo com a nossa analista aqui, Vitória Minato, né, as varejistas aqui da Eleven, entendendo um pouco a dinâmica, por exemplo, do natural da terra, hoje ela vale coisa da ordem de 2,3 bilhões de reais do conjunto como um todo. Então, pode acontecer uma coisa que a gente chama de spin-off, né? Você pega essa operação que ela é boa, lucrativa e vende, né? Tenta vender para pegar esse recurso e aplicar para fazer frente a essa dívida elevada que as americanas têm. Então, é exatamente isso. Agora é uma inteligência que junta tanto o grupo da empresa quanto os seus credores para começar a liberar a capital e fazer com que ela não se encerre da noite para o dia, mas sim continue funcionando numa forma mínima e que vai ganhando respiro conforme o tempo for passando. E o ouvinte deve estar se perguntando, mas quem vai querer comprar ativos, comprar partes de uma empresa que está falida? Eu acho que tem muita gente que pode querer comprar. O Rafael pode até falar sobre isso, porque embora a marca americana seja abalada, né, Joel? Quem vai comprar essas pequenas partes, empresas menores, está comprando empresas que, em tese, estão estabelecidas, né, Rafael? E as próprias americanas fazem parte de uma marca extremamente conceituada e histórica. É questão de resolver o problema e pensar lá na frente, né? Sim. Olha, para um bom ativo e que ele seja lucrativo, com uma boa operação, que tem uma boa margem, eu não tenho dúvida que não vai faltar comprador, né? E seja ele um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, para esse segmento, acho que não há preocupação. No momento que for a mercado, a gente vai ter aí quase que um leilão, digamos assim, para tomar essas operações. Agora, as outras operações mais carregadas, então, omnicanalidade, essas que passam uma dificuldade, essas estão dentro do grupo mesmo, e aí sim, essas não difícil você repassar, você tem que resolver através da recuperação judicial. Enquanto a questão ligada às ações da companhia, que representam o grupo como um todo, né? Lembrando que em bolsa nós tínhamos as ações da Submarino e as ações das lojas americanas. Elas fizeram uma fusão, né? E mais recentemente agora ficou uma coisa só, chamada Amer3, né? Que é o grupo. Elas continuam negociadas em bolsa. Tem gente que compra? Sim, tem gente que pode comprar, especular, né? Comprar agora para vender daqui a 2 dias, etc. Mas, evidentemente, a gente já tem uma perda de valor gigantesco, né? Nós estamos falando de 91% de perda de valorização do preço das ações dos últimos 12 meses, né? E mais acentuado agora, nos últimos dias, né? Então, evidentemente, não é um caso de simplesmente caiu porque está barata. Existe uma crise gigantesca na companhia, e isso vai se reerguendo e vai se reestabelecendo à medida que as boas notícias de geração de caixa, pagamentos dos fornecedores, ciclo positivo e propositivo entre acordos dos credores com a empresa, né, for se desenvolvendo, e que as lojas, né, acelerem o seu processo aí de vendas e continuem entregando bons resultados. Aí a gente entra num caminho onde tem aí uma valorização do preço das ações. Eu imagino que não seja agora não, tá, Ana Paula? É uma coisa que demora um pouco para digerir, estudar, evoluir e aí, enfim, concluir. É uma coisa de anos. Mas essa oportunidade pode acontecer sem dúvidas.
E certamente outras empresas gigantes já estão com os seus olhos apontados para as americanas. Pode ter certeza, a questão da oportunidade. Né? Uma grande marca internacional, ou seja, uma multinacional, enxerga nesse problema uma solução para outros problemas que ela tem. Né? Adquire todo esse know-how, todas essas lojas e vai tocar a vida. Isso pode acontecer também. Você não se surpreenderia com isso, né, Rafael? Não me surpreenderia. É um mercado de consolidação, né? Lembrando, né, mundialmente, eu acho que cabe a gente falar um pouco aqui também da perspectiva do varejo como um todo. Nos Estados Unidos, o maior mercado, né, varejista do mundo, vem pela Amazon, que foi extremamente consolidada, tinham diversas pequenas companhias e consolidado na Amazon. Na China, um outro grande conglomerado, a gente tem o Alibaba, né, e no Brasil, a gente discute muito isso, né, como analista, sobre esses multiplayers varejistas de diversas casas, né, que vendem linha branca, que estão com seus fornecedores, que têm site, serviços de entrega, com aquela ameaça sempre ou da Amazon vir para o mercado brasileiro ou do Mercado Livre, que é outra gigante também, Latam. Então, há uma tendência natural agora discutir o setor sobre essas questões, evitar que isso possa acontecer novamente e uma consolidação. Então, a partir da perda de ativo das americanas, isso pode, de alguma forma, fortalecer Magazine Luiza, Via, Mercado Livre, entre outros, dentro de um quadro de rearrumação. Não é uma coisa imediata, mas há uma tendência a que há um encontro dessas companhias em algum momento do tempo, à medida que for liberando, né, essas pressões dos credores, que é justamente a fase inicial que leva a empresa a entrar com pedido de recuperação judicial. Obrigada, viu? Rafael Figueiredo, economista da Eleven, conversando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Rafael, muito obrigado. Um abraço para você. Bom trabalho, viu, querido? Um abraço para vocês também. Bom trabalho. Até a próxima. Até a próxima. Bom...